tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amado Deus, nós estamos aqui. Nós queremos, Senhor, te exaltar e te glorificar da beleza da tua santidade. Que nesta noite a tua boa mão, Senhor, possa tocar em nossa vida, em nossa alma e em nosso coração. Que o Senhor possa vir fazer milagres em nossa vida, tratar conosco de uma maneira sobrenatural. Amado Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós suplicamos. Abençoa-nos, Senhor. Manifesta a tua graça e o poder do teu Espírito em nossa vida, porque nós dependemos de ti. Nós dependemos, Senhor, da tua graça e do teu poder. Nós dependemos da manifestação do teu Espírito em nossa vida. Por isso, Senhor, eu te peço humildemente, vem nos abençoar, vem operar em nossa vida,
venha operar em nossa alma e em nosso coração. Vem trazendo, Senhor, a tua cura, o teu renovo, o teu despertamento aqui agora, nesta noite. Entra em nossa vida, toca em nossa alma, em nosso coração. Quebranta-nos, Senhor, para que possamos nos render a Ti, sem reservas. Senhor, que nossa alma esteja arrependida aos Teus pés, para que possamos alcançar a Tua graça. Meu Deus, que toda ação das trevas contra estas vidas, contra este culto, contra essas pessoas aqui, contra a nossa casa, contra a nossa família, que seja lançada por terra agora, e que venha sobre nós o Teu renovo, o Teu despertamento, que venha sobre nós a virtude do Teu Espírito, e que esta igreja seja renovada, que este povo seja despertado, que cada vida aqui seja impactada com o Teu poder, com a virtude do Teu Espírito. Vem, Senhor, e opera neste lugar, opera neste santuário, opera nesta igreja, opera, Senhor, traz a Tua unção, Tua cura, Teu renovo, Teu despertamento, desperta a nossa fé, opera em nossas vidas aqui agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Abençoa, Deus, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Fale glória a Deus. Fala assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, na minha casa, muda a minha história, opera, Senhor, em minha vida. Eu te peço aqui agora. Amém? Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. No nome de quem? Aleluia. Aplaude o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode sentar, por favor. Meus amados, que bom mais uma vez estarmos na presença de Deus, neste santuário, aqui na presença de Deus, sendo envolvido na sua graça, no seu poder, sendo abençoado por aquele que é Senhor de tudo e de todos e razão da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Que o nosso coração esteja voltado para Ele aqui agora. E que não venhamos permitir que absolutamente nada possa roubar a nossa atenção, né? Mas que estejamos focados em Deus, focados na palavra de Deus, naquilo que o Senhor quer falar conosco, naquilo que Ele quer tratar comigo e com você. Amém? Fala: Deus quer falar comigo hoje. Eu sei. Fala: eu sei. E por isso, fala aí, por isso eu estou aqui, porque eu quero ouvir a sua voz. Amém? Aleluia. Gente, eu quero convidá-los para a gente fazer uma leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, do verso 7. Romanos 10, 7. Em nome de Jesus. Que diz o quê? Consequentemente,
Ah, dá para sair melhor, não dá? Vamos lá, fala assim comigo. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Glória a Deus. Então, presta atenção. O tema que eu quero tratar com vocês hoje é: a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Porque a incredulidade também vem quando nós ouvimos alguém falando de algo que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Quando você se expõe a palavras de incredulidade, de dúvida, a palavras que só fala do que é ruim, só fala do que é mal, vai nascer desespero no teu coração, a incredulidade, e a sua confiança em Deus, a esperança que Deus de fato mudará a tua vida, vai embora. Mas quando você se expõe o que a palavra de Deus ensina, esta fé brota. Ela brota de uma forma poderosa. E quando você decide colocar essa palavra de Deus em prática, você vê o manifestar dela na sua vida de uma forma sobrenatural. Amém? Aí você não passa apenas a viver a fé porque ouvir, mas por também ter experiência. Você passou a ter experiência com a palavra de Deus e a viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E o que lemos é bem claro no que diz respeito à fé. Não existe fé verdadeira em Deus se não houver semeado a semente chamada palavra de Deus em nosso coração. Só aí é que essa fé vai brotar. Tem gente que diz: eu não creio em Deus, mas ela nunca ouve a palavra de Deus. Ah, não dá para entender, pastor, não dá para crer. Certa vez encontrei um senhor e ele disse: não, eu não creio na Bíblia. Eu disse: quantas vezes você leu a Bíblia? A Bíblia toda nenhuma. Eu li alguma coisinha. Então como é que você pode dizer que não crê naquilo que você não conhece? Você só pode dizer que crê em Deus quando você de fato conhece Deus. Você só pode dizer que crê na palavra de Deus quando você a conhece. E quando você passa a vivê-la no seu dia a dia. Você passa a entender que ela de fato produz vida, frutos na sua vida. Amém? Não adianta você dizer: eu creio em fulano, mas eu não o conheço. Não tem possibilidade. Muitos reclamam por não conseguirem a bênção que precisam. Porém, nunca deixa a palavra de Deus entrar em seu coração. Ela é resistente. Por acaso, o agricultor pode querer colher algo que ele nunca plantou? Ele não vai plantar. Por acaso ele vai colher alguma coisa? Ele só colhe aquilo que ele planta. E é a semente que ele vai plantar que ele vai colher o fruto mais tarde. Ele não vai poder plantar milho e querer colher feijão. Não vai ter condição de ele plantar abacaxi e depois mais tarde querer colher laranja. O que ele plantou é o que ele vai colher. Se você planta a palavra de Deus no seu coração, ela vai produzir fé. Se você planta outra semente qualquer, ela vai produzir dúvida, incredulidade, e pode te afastar de Deus. E isto é referente a Deus, ou qualquer outra coisa. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Então quero te chamar para a gente ler um texto, uma parábola, texto
uma parte da parábola, ou a explicação da parábola da semente, falada por Jesus. Lucas 8, verso 11 ao verso 15 diz: a semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira ali do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos? Esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra? Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E dão fruto com... Veja que nesse texto o Senhor está falando sobre a semente, e aquela semente que é lançada ao solo, assim ilustrando a mensagem que ele tinha pregado. Se você ler os versos anteriores, você vai ver que ele está falando sobre a semente. Saiu o semeador a semear, uma semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu entre pedras, outra semente caiu entre os espinhos, e outra semente caiu em terra boa. Mais tarde os apóstolos chegaram para ele em particular e disseram: Senhor, o que significa aquela parábola da semente que o Senhor falou? Ele disse: nem vocês estão entendendo. E ele começou a explicar. Ele disse: olha, cada semente, ela cai num lugar diferente. Veja que ele diz que a semente é a palavra de Deus. Ele não fala de outra semente, ele está dizendo a semente que eu falei lá atrás, e que todos ouviram. Essa semente não é outra, é a palavra que tenho pregado. É a palavra de Deus que é pregada, que é ensinada, que é semeada no coração de cada pessoa. Agora, nós precisamos entender que cada semente, quando ela é lançada ao solo, ela segue um destino. Muitas sementes morrem antes de nascer. Todo agricultor sabe disso. Tem semente que ela não nasce. Tem semente que ela é comida pelos pássaros, pelos insetos. Depende onde ela é plantada ou como ela é plantada. Porém, a semente pode ser muito boa, mas se o solo estiver impróprio, ela não vai nascer. E se nascer, não vai frutificar com perfeição. É sobre isso que precisamos atentar na mensagem que Cristo nos faz, nos prega, nos traz nesta parábola. Vamos analisar essa parábola. Primeiro ponto, ele fala sobre a primeira semente, que caiu onde? À beira do caminho. Fala, a primeira semente caiu à beira do caminho. O que significa? A pessoa não ouviu com atenção. Isso fala da beira do caminho, terra dura, insensível. Veja o que Jesus diz em Mateus 13:15, para que a gente possa entender bem esta semente e este solo duro. Ele, repetindo as palavras do profeta Isaías, ele diz: pois o coração deste povo se tornou o quê? Insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter-se. E eu faria o quê? E eu o quê? Os curaria. Perceba que se a semente não nascer, ela não produz resultado.
Jesus está dizendo que tem pessoas que ela ouve, mas o seu coração ela está endurecido, está insensível. E por isso ele ouve de má vontade. E porque ela ouve de má vontade, ela fecha os ouvidos, ela fecha os olhos. Para quê? Para que ela não possa entender a palavra. Mas se elas ouvissem, se elas entendessem, ela poderia ver com os olhos, ela poderia ouvir com os ouvidos, ela poderia entender a mensagem com o coração, poderia se converter ao Senhor, se voltar para o Senhor e ser curado do corpo, da alma e do espírito. Mas para isso, precisa receber da maneira correta a mensagem da palavra de Deus. Amém? A insensibilidade é resultado de um coração exposto a muitos ensinos contrários à palavra de Deus. Quantas pessoas estão insensíveis por ouvir tanta coisa errada acerca de fé, acerca de religião, acerca de Deus? Quantas pessoas estão decepcionadas com a igreja e com Deus por coisas que elas ouviram e que ela olhou para a pessoa que estava falando e disse: não tem nada a ver do que ela está falando, esse Deus realmente não existe. Mas também essa insensibilidade se dá por causa das frustrações que acontece durante a vida e que leva as pessoas a viver uma vida sem esperança. E tem aquelas pessoas que, por causa dessas circunstâncias, elas endurecem o seu coração e se volta para onde? Para uma vida cada dia mais distante de Deus. Porque se existe dúvida, se existe credulidade, o diabo se aproveita dessa circunstância para cegá-la ainda mais, para endurecer-lhe o coração e fazê-la estar cada dia mais insensível o que a palavra de Deus ensina, para que ela nunca seja liberta, para que ela nunca seja curada, para que a vida dela nunca seja transformada. Gente, não há possibilidade da terra ser molhada, encharcada, se ela não for exposta à água, à chuva. Não há possibilidade de um coração ser transformado se ele não for exposto à palavra de Deus com atenção, para que seu coração seja quebrantado, ele venha entender a vontade de Deus para a sua vida. Mas muitas pessoas estão com seu coração totalmente insensível, por isso ela se recusa a crer na palavra de Deus, se recusa muitas vezes até ouvir, e quando ela ouve rejeitando tudo que está ouvindo. Não acredito nisso. Isso é fantasia. Isso é bobagem. Tem gente que você vai falando com ela e ela vai ouvindo. Você fala 1 hora, 2 horas e parece que ela está recebendo tudo. No final ela olha para você e diz: mas tem uma coisa. E ela demonstra que tudo aquilo que ela ouviu, ela jogou no lixo. Não entendeu absolutamente nada. É assim que muitas pessoas estão vivendo. Perceba que a primeira semente caiu à beira do caminho, onde todos passam e pisam, e onde o solo é o quê? Duro. Solo é o quê? Duro. Sendo assim, a semente fica exposta, sendo fácil de vir o diabo em forma de pensamentos, através também de amigos, incrédulos também, causando-lhe insegurança e incerteza em tudo aquilo que ouviu. A semente está exposta, então rouba-lhe a semente, e aquela semente, em vez de frutificar, é levada pelo maligno. Perceba que Jesus diz que é o maligno que tira a semente. E tem várias formas
que ele usa para tirar. Às vezes são os amigos de outrora, né? Aqueles amigos que só aparecem para destruir, para desencaminhá-lo. Aqueles amigos que só gostam da incredulidade, que vivem duvidando de Deus. Aqueles amigos do vício. Mas ele ouve a mensagem e de repente chega aquela situação, ele volta para a sua vida atual, não entendeu direito, não ouviu com muito prazer, fica fácil ser levado. Mas a segunda semente, Jesus diz que ela caiu entre pedras. Entre o quê? Pedras. Gente, presta atenção uma coisa. Semente sobre pedras não tem oportunidade, não tem profundidade nas suas raízes. Não tem. Enquanto está caindo alguma água, ela está verde. Mas quando bate o sol, em curto espaço de tempo, ela murcha, seca, morre. Sabe aquelas pessoas que ouvem e recebem com muita alegria? Jesus disse que aquela pessoa que a semente é lançada sobre pedra, ela recebe a palavra com muita alegria. Então, e muitas vezes ela recebe com lágrimas. Ela chora e diz: meu Deus, como eu creio nesta palavra. Que maravilha, Deus me abençoou, Deus mudou a minha vida, que culto abençoado foi hoje, fulano, muito obrigado por ter me levado hoje à igreja. Porém, ela não se preocupa em ter profundidade daquilo que ela ouviu. Não tem esse tipo de pessoa? Sim ou não? A sua fé é baseada apenas em sentimentos, aquele arrepio que ela sente. Fiquei todo arrepiado. Mas ela não se preocupa em conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra. Olha o que Jesus diz, voltemos ao texto. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, o tempo da tentação chega e ele se desvia. Compreendeu? Fala, quem apenas ouve, mas não tem profundidade, não tem raiz, quando chega a luta, quando chega as tentações, quando chega as dificuldades, e logo se ofende e desvia. Gente, dificuldade vem para todo mundo. Problemas vêm para todo mundo, para o rico e para o pobre, para aquele que tem Deus e para aquele que não tem. Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Agora a diferença é que aquele que está com Deus e que tem profundidade em Deus, que tem raiz profunda em Deus, e que procura conhecer a Deus e a sua palavra, ele não arreda da presença de Deus por nada. Ele vai até o fim. Amém? Mas por quê? Porque a sua fé não está baseada em sentimentos. Mas se a semente está semeada em um coração ainda endurecido, que só tem aquela empolgação, só está empolgado. Quanta gente eu já vi assim, empolgado. Mas só nos primeiros dias, quando as lutas começam a surgir, ela logo desiste da fé. Olha o que diz Oséias capítulo 6, verso 3, parte A do verso. Diz o seguinte, eu coloquei parte B, né? Mas parte A diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, conheça o manifestar de Deus, mas continue conhecendo a Deus. Cresça neste conhecimento de Deus. Cresça.
para que quando as lutas surgirem, e para que quando alguém chegar para você e diga, dá-me razão da tua fé, diante de tudo isso que você está enfrentando, você vai saber explicar. Amém? Você vai saber explicar porque você está firme com Ele. Você vai saber explicar porque você não abandona a fé nele. Você vai saber explicar que diante de que o mundo está vivendo, não, a minha fé em Deus, não abandono, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Mas se a semente não tem raiz, se a planta não tem raiz, não tem profundidade, fica fácil de ser arrancada. Qualquer ventinho já está arrancando. Efésios 3,17 diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Então aquela pessoa que está sempre buscando mais conhecer a Deus, ela vai estar o quê? Buscando a plenitude da presença de Deus na sua vida. Perceba que a nossa vida de fé precisa ser tomada ou envolvida na plenitude de Deus, ou seja, na presença de Deus. Essa presença que precisa ser plena, completa em nossa vida. Não em parte, e sim completos em Deus. A nossa vida cristã não pode ser apenas uma vida de uma fé sentimental. Fé o quê? Muita gente, ela tem uma fé sentimental. Ela fica citando versos, palavras, chavões. Posso todas as coisas, né? Em Cristo posso todas as coisas, não porque eu creio, porque a fé é isso, a fé é aquilo. E ela fica citando textos bíblicos, e às vezes são palavras vazias que ela não sabe nem o que significa. Mas aí bate a luta, e ela não sabe o porquê ela está falando aquilo, o que significa as palavras que ela está dizendo, porque as palavras os textos foram tirados do seu contexto, ela não compreendeu o contexto daquele texto, e ela fica confusa. Então nós precisamos entender, compreender a palavra de Deus e crescer nessa palavra, crescer neste conhecimento, para que a nossa fé tenha conteúdo, para que a nossa fé possa nos fazer cada dia mais estarmos firmes em Deus e com Deus. Que nada venha nos abalar. Amém? Glória a Deus. Esse conhecimento precisa não ser apenas teórico, mas precisa ser prático. E essa prática diária. Mas aí nós chegamos à terceira semente. Jesus disse que a terceira semente caiu entre espinhos. Entre o quê? Espinhos. Lugar totalmente impróprio para que a semente se desenvolva e possa dar o seu fruto. Não tem condição. Entre espinhos. Eu cresci ouvindo meu pai no sítio, cuidando dos pés de frutas, né, das fruteiras do sítio, e ele dizia o seguinte: meu filho, a gente tem que cuidar, tem que limpar, porque quando a gente limpa as fruteiras vai dar muito fruto, se a gente não limpar não dá nada, não dá nada. Então a semente que ela cresce entre espinhos, ela pode dar até alguns frutos, mas não dá com perfeição, não dá com perseverança. Olha o que diz o texto:
E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. E não dão fruto com perfeição. E não dão o quê? Perceba que Jesus não disse que a semente que caiu entre espinhos não deu fruto. Ele disse que deu. Mas não deu com perfeição. Por quê? Porque os espinhos sufocaram. Quais são os espinhos? Quais são os espinhos? Ele cita 3 aqui. Primeiro, cuidados com a vida presente. Como? Cuidados com a vida presente. Certa vez, Paulo escrevendo para os jovens, e ele estava falando sobre casamento. Ele disse: olha, não tem problema de casar não, agora desfrute das coisas desta vida, mas não se apeguem a tal ponto de que imaginando que tudo isso aqui é o fim. Todas essas coisas aqui passam. Aí João completa: aquele que é de Deus permanece para sempre, mas as coisas desse mundo passam. Amém? Mas as pessoas estão vivendo aqui como se a sua vida acabasse aqui e acabasse na sepultura. Este é o problema de muitas pessoas que se dizem crer em Deus. Porque se Deus não der isso, não der aquilo, se Deus não abrir porta, se Deus não fizer alguma coisa, estou perdido, não, eu vou abandonar a fé, não vou mais para a igreja, não quero mais saber disso. Quantas pessoas vivem nessa situação? Não é verdade? Cuidados presentes. Jesus em Mateus capítulo 6, verso 33, ele diz o seguinte: busquem o quê? Pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Veja que Jesus disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e as outras coisas. O reino de Deus é a sua justiça, e as outras coisas. Que são as outras coisas? Todas as outras coisas. Perceba que Jesus coloca na categoria de outras coisas algo com importância, mas com importância inferior ao reino de Deus. O reino de Deus é primeiro, é superior, mas as outras coisas, todas as nossas necessidades, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que você possa sonhar e desejar nesta vida, Ele coloca como as outras coisas. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele vai suprir as outras coisas para você. O que comer, o que vestir, o seu trabalho, suas realizações profissionais, Ele coloca como as outras coisas. Amém? Por quê? Porque muitas pessoas têm deixado de frutificar no reino de Deus, têm deixado de ter uma fé verdadeira em Deus, porque têm focado só as suas realizações aqui. Tudo isso é bom, mas passa. Segundo espinho, ele fala de amor às riquezas. Como? Pastor, amor às riquezas? Olha que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 17: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, e que não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Presta atenção que Paulo ele não condena o rico. Paulo não diz que riqueza é pecado. Jesus também não diz que ser rico é pecado. Nem Paulo, nem Jesus, nem a Bíblia em lugar nenhum diz que é pecado ter bens.
Mas é pecado colocar nessas coisas o nosso coração. Compreendeu? É pecado colocar nessas coisas o nosso coração. E muitas pessoas perdem a sua fé porque focam essas coisas. Porque põe nas riquezas a sua esperança. Se eu não trabalhar, eu não como. Não tenho tempo de ir para a igreja, não tenho tempo de fazer minha oração, não tenho tempo de ler Bíblia, não tenho tempo dessas coisas não, porque eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que fechar negócio, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Por quê? Porque ela só está com o coração voltado para essas coisas. E o reino de Deus, se der tempo eu vou. Se der tempo eu cuido. Agora tem outras coisas a fazer. Quantas pessoas se perdem? Ela ouve, mas os espinhos da vida atrapalham. Terceiro lugar, deleites ou prazeres da vida. Como? Deleites ou prazeres. Perceba, gente, que aqui não se trata apenas de orgias, porque deleitar-se fala de prazeres da vida, mas fala em você colocar o seu prazer neste mundo em primeiro e Deus em segundo. Os cuidados exagerados com a vida presente, o amor ao dinheiro e aos deleites da vida farão com que muitos que querem andar com Deus não andem direito e não possam dar fruto com perfeição. Mas qual a nossa posição referente a isso? O salmista, em Salmo 37, verso 3, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Como? Mais uma vez. E assim você habitará na terra e desfrutará o quê? Segurança. Deleite-se em quem? E ele atenderá aos desejos do seu coração. Presta atenção. Entregue o seu caminho a quem? Confie e ele agirá. Agora vamos lá. Jesus disse que os deleites da vida é um espinho que impede de você produzir frutos de fé perfeitos. Mas Jesus, o Salmo diz que devemos confiar em quem? No Senhor. A nossa esperança tem que estar em Deus. Aí Jesus diz em Mateus, como nós lemos aqui, que em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Então confia no Senhor e faça o bem, pratique justiça, assim você habitará na terra e desfrutará o quê? Primeiro, segurança, você vai estar seguro, Deus vai te dar segurança, porque você confia nele, porque você faz o bem. Pastor, mas o que nós vemos aqui, pastor, são coisas terríveis que acontecem com aquelas pessoas que gostam de andar fazendo bem. Verdade, não te preocupa não, Deus cuida de você. Jesus disse: não tenha medo daqueles que podem matar o teu corpo, mas não pode fazer nada com a tua alma. Ele cuida de você. Mas ele diz: deleite-se no Senhor, tenha prazer em Deus. Tem o quê? Você tem prazer em Deus? Você tem prazer de estar na presença de Deus? Você tem prazer de vir para a casa de Deus? Você tem prazer de fazer orações, de conversar com Deus? Você tem prazer de ler a Bíblia? Você tem prazer de ouvir a palavra de Deus? Você tem esse prazer? Você só faz isso se surgir algum tempo na sua agenda. E assim mesmo olhando para o relógio para saber
Nossa, já passou tempo demais. Prazer, quando você tem prazer, você não sente o tempo passar, porque aquilo é primordial para você. Então ele diz: deleite-se no Senhor, tenha prazer no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E Ele o quê? Tem muita gente que coloca uma frasezinha, geralmente coloca na traseira do carro, né? Sonhar é do homem, realizar é de Deus. É assim? Mas quando é que Deus realiza o nosso sonho? Quando nós temos prazer em Deus. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Sim, a fé te leva a ter prazer em Deus. Se você não tem prazer de estar com Deus, e andar com Deus, e fazer a vontade de Deus, a tua fé não passa de palavras. A tua fé não passa de palavras. Mas quando você de fato tem prazer de andar com Deus e de fazer a vontade de Deus, Ele atenderá os desejos, ou realizará os desejos do seu coração. Não sou eu que estou dizendo não, é a palavra de Deus, é a Bíblia. E ele continua: entregue. Faça o quê? O seu caminho ao Senhor. Caminho fala de vida, fala de proceder. Entregar o seu caminho ao Senhor é você parar para observar, meditar na palavra de Deus, entender o que Deus de fato pretende para a sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, porque assim Ele vai agir na tua vida. Amém? E como diz Salmo, em outro texto diz o seguinte, não lembro aqui agora, ele diz: aquietai-vos e sabei. Aquietai-vos e sabei. Salmo 1 diz que feliz é aquele que medita, tem prazer em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. De dia e de noite, medita na palavra de Deus. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa. Mas por quê? Porque ele tem prazer na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor. Você crê em Deus? Deixa essa semente frutificar. Essa semente no teu coração. Amém? A quarta semente caiu em boa terra. A quarta semente caiu onde? Em boa terra. É aquela pessoa que ouve a palavra e ouve com o coração. E a palavra que ela ouviu, ela põe em prática. Então ela colherá os frutos dessa semente que foi semeada. Ela ouviu, entendeu, compreendeu e pôs em prática. O solo é bom. O solo bom é aquele que ouve com atenção e com prazer, com o propósito de aprender e colocar em prática. Esse produzirá com perfeição e abundância, pois não aceitará viver uma vida de fé apenas de sentimentos, mas de conhecimento profundo de Deus e de sua palavra. Aquele que não se contenta apenas com uma vida de fé rasa, eu creio, mas eu quero conhecer melhor. Eu quero me aprofundar no conhecimento desse Deus. Eu dei o primeiro passo, mas eu vou dar o segundo, eu vou continuar dessa caminhada. E na medida que você começa a caminhar, a semente ela vai sendo cuidada, ela vai sendo regada. Aquela semente vai sendo regada e de repente ela vai brotando, ela vai germinando, as raízes vão se aprofundando e ela vai crescendo para baixo e para cima. De repente
se torna uma grande árvore e começa a dar os seus frutos com abundância. E não são as tempestades, os vendavais que vão arrancá-la, porque ela está arraigada em Deus. Aleluia! Aquele solo bom é aquela pessoa que não aceita viver baseado apenas em experiências de fé de outras pessoas, mas ele mesmo procura ter suas próprias experiências com Deus. Por isso busca conhecê-lo, e conhecê-lo de todo o coração, pois só através da palavra de Deus é que podemos conhecê-lo de verdade, e assim podemos ser curados, corpo, alma e espírito. Fala. Só através da palavra. Só quando essa palavra ela passa a dar frutos em nós, passa a produzir vida em nós, porque aí ela te impulsiona, ela te leva à presença do Pai. Concluindo aqui, os 4 tipos de solos receberam o mesmo tipo de semente. Receberam o quê? É a mesma semente. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O primeiro não produziu nada, o segundo também não produziu nada, porque estava sem raiz. O terceiro produziu, mas com deficiência. O quarto produziu, mas a semente era a mesma. A semente tinha a mesma qualidade, a mesma vitalidade, o mesmo poder de germinar, de crescer e dar frutos, mas não deu. A mensagem que é pregada para um é pregada para o outro. Porque que um consegue despontar e o outro não? Porque que um consegue ser abençoado e o outro não? Porque que um consegue ser curado? Porque que um consegue ser impactado com a graça de Deus? Porque que um consegue ser transformado por Deus e o outro não? Por acaso Deus tem filhos privilegiados? Não é isso. É a atenção que foi dada à semente. Isso fala da atitude que alguém tem com a semente. O semeador é o mesmo, o agricultor é o mesmo, quem cuida é o mesmo, quem manda a chuva é o mesmo, quem rega a semente é o mesmo, mas a semente de um produz e do outro não. Pois se o solo duro, insensível, pudesse ouvir com atenção, poderia crer e ser curado. Se aquele coração duro, insensível, que Jesus compara ao solo de beira do caminho, se pudesse ouvir com atenção, se pudesse parar para ouvir com atenção, pelo menos para entender o que Deus de fato tem para ela, poderia também crer. Porque a crença só vem depois que você ouve e compreende. Não há fé verdadeira sem compreensão. Não há fé verdadeira sem compreensão. É quando você compreende. É quando você compreende. Quando você compreende. Os apóstolos ouviram durante 3 anos e meio Jesus falando da sua ressurreição, e eles não compreenderam. Porque não compreenderam, quando Jesus ressuscitou, eles não creram. Mas quando Jesus apareceu para eles ressuscitado, eles viram, compreenderam que Jesus tinha ensinado anteriormente, e a Bíblia diz que eles creram. Só veio a fé depois da compreensão. Você só pode exercer uma fé verdadeira em Deus quando você compreende a palavra de Deus. Sem essa compreensão, essa fé não virá. Então se esforça para crescer. Então a primeira semente poderia germinar se a pessoa que ouviu se interessasse em ouvir com atenção para compreender, iria crer
se converter, se voltar para o Senhor, e Jesus os curaria. Da mesma forma, o solo rochoso. Se procurasse se aprofundar no conhecimento de Deus, sua vida seria mudada. Ouviu? Se aprofundou? A pedra que está no fundo do coração seria quebrada. A raiz iria se aprofundar. E a vida dessa pessoa seria mudada. Assim também aquele qual o é como solo espinhoso, se buscar ao Senhor com o coração, deixando-o trabalhar em sua vida, procurando ter prazer nele, os frutos virão com perfeição. Aí você observa que não tem solo que não tenha solução. Só que cada pessoa precisa decidir o que fazer da semente que ouve. A semente que está sendo semeada no seu coração, é você que sabe o que fazer dela. Essa palavra é você que sabe o que vai fazer dela. Se vai deixar ela germinar, ou se vai deixá-la morrer, ou se vai deixá-la ser arrancada com os problemas da vida, ou sufocada com os prazeres da vida. É você que sabe. Mas você não pode reclamar porque um outro que está ali com você, sentado do seu lado, está indo mais adiante do que você. Ou alguém que chegou depois está avançando mais do que você. Por quê? Porque ele tem procurado ter prazer em Deus. Dessa forma podemos observar que o que faz a diferença em nossa vida é a atenção que damos à palavra de Deus. Se ela encontrar solo fértil em nosso coração, dará seus frutos em abundância. Então, qual a atenção que nós temos dado a essa palavra? Qual a atenção? Muitas pessoas dão mais atenção em oração que alguém faz por ela. Ah, pastor, ora por mim, irmão, ora por mim. Gente, nós precisamos orar uns pelos outros, sim. Mas João disse que a oração que faz efeito, que a oração que Deus ouve, é a oração que é feita de acordo com a palavra de Deus. E não é só a minha oração que Deus ouve, Deus pode ouvir a sua oração, Deus quer ouvir a sua oração também. Mas por que tem muita gente que nunca ora? Porque ela nunca procura se aprofundar na palavra de Deus. Então ela fica mendigando oração o tempo todo. É errado pedir oração? Não. É errado viver a vida só pedindo oração e nunca orar, dependendo apenas da oração dos outros. Compreendeu? Sim ou não? Hebreus 12, 2, e aqui a gente vai para o encerramento, diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos. Fala, mãos enfraquecidas podem ser fortalecidas, joelhos vacilantes podem ser consertados. Amém? Façam o quê? Caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Mas antes o quê? Pode não estar dando produção, pode não estar dando frutos, pode não estar caminhando direito. Existe solução, existe cura, existe vida para aquela pessoa que se expõe à palavra de Deus, para aquela pessoa que tem prazer em Deus, para aquela pessoa que quer andar com Deus, quer fazer a vontade de Deus. Existe salvação. Aleluia. Salmo 107, 20, e aqui a gente encerra: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou de quê? Da sua destruição. Presta atenção uma coisa:
enviou a sua palavra e os sarou, e os curou, e os libertou, e os salvou, e os livrou de quê? Da destruição. Por isso Jesus disse para os seus apóstolos e depois para 70, vão por todo canto, vão por todas as cidades, tribos, vão por todo o mundo e preguem a minha palavra. Preguem, ensinem, porque é a palavra de Deus que faz brotar fé, e é a palavra de Deus que nos leva ao conhecimento de Deus, é a palavra de Deus que traz salvação. Amém? Essa vida que Deus quer para mim e para você, vida de conhecimento, vida de intimidade com Deus, vida de profundidade com Ele, não apenas uma fé vazia, rasa, mas uma fé de que você sabe dizer por que crer. Quando alguém perguntar a você, me dá a razão da tua fé, você sabe dizer por quê. Você sabe dizer por quê. E não fica gaguejando, porque você conhece a Deus e conhece a sua palavra. Fique em pé, por favor. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Mas lembre-se, toda semente, ela só nasce, ela só germina e cresce e só dá o seu fruto se estiver sempre sendo regada. Amém? E como é que eu rego essa semente, pastor? Com a frequência aos cultos, com uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus. Medita nela dia e noite, diz o Senhor. Medita nela dia e noite, diz o Senhor. Mais tarde, Deus falou para Josué: medita na minha palavra, não aparte ela da tua boca, Josué, porque esta palavra vai fazer você prosperar em todo o seu caminho, vai fazer você prosperar. Mas quando você tiver prazer na minha palavra, ah, pastor, prosperidade, ter dinheiro, tem gente aí que não tem prazer em Deus, mas tem muito dinheiro. Gente, quem diz que prosperidade é só ter dinheiro? Tem gente que tem dinheiro e não é próspero, tem gente que é milionário e não é próspero, tem gente que é bilionário e não é próspero. Que prosperidade é quando você tem sucesso em tudo, em todos os seus caminhos, a bênção de Deus está com você, em todos os seus caminhos. Compreendeu? Quem me entendeu, fala amém. Outro dia eu estava falando com um empresário, e eu falava para ele: que adianta? Empresário, eu fui fazer a inauguração de uma loja aqui na cidade, e eu fui convidado para que a gente pudesse fazer uma oração, um culto no início. E eu conversava depois com o empresário, dono daquela loja, e eu falei: prosperidade, meu amigo, não é apenas você ter dinheiro, porque o que adianta você ser bem sucedido financeiramente e você perder a sua casa, o seu casamento está destruído, os seus filhos estarem perdidos? Ele olhou para mim e disse: pastor, é isso que a gente vê no nosso meio. Quanta gente, pastor, é bem sucedido financeiramente, mas a família dele acabou. E quem disse que isso é prosperidade? Quem disse que isso é prosperidade? Quando Deus ele disse: se você meditar, se você não se apartar da sua boca a minha palavra, você vai prosperar em todos os seus caminhos. Ele está falando de dinheiro, ele está falando de prosperidade verdadeira, sucesso em todas as áreas da vida. É Deus na nossa vida que faz a diferença.
Amém? É Deus na tua vida, é você viver com Deus, não apenas de palavra, mas de fato e verdade, entender o que de fato é isso, que vai fazer a diferença, não apenas uma vida religiosa. Feche os seus olhos, nós vamos orar, nós vamos conversar com o Pai. Você pode abrir o seu coração, você pode conversar com Ele, você pode falar com Ele agora. Enquanto você vai falando, nós vamos cantando, e logo a seguir eu quero orar com você. Vai falando com Deus aí, abre o teu coração, deixa Deus tratar com você, deixa Deus operar na tua vida. Fala com Ele as tuas deficiências, as tuas necessidades. Se meu povo me escutar, Aleluia. e me servir com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorarás acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Assim meu povo me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorarás acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se eu honrar Espírito e Santo, bendizer ao meu Senhor, obedecer, Espírito Santo de Deus, move neste lugar, Senhor. eu comerei o melhor
Espírito Santo, move na alma e no coração deste povo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta igreja. Eu oro, Senhor, por cada vida aqui presente. Eu peço a tua compaixão e a tua misericórdia. Eu suplico a tua graça, Senhor, e o teu poder. Eu peço, Senhor, que estenda a sua mão para abençoar. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, move, Senhor, neste lugar, na vida de cada pessoa aqui presente, na vida deste homem, desta mulher, desta moça, desse rapaz, desta criança, Senhor, que é carente da tua vida, carente da tua salvação, carente, Senhor, do teu milagre, do toque das tuas mãos. Toma em tuas mãos estas vidas, Pai. Vem trazendo vida, vem trazendo cura, vem trazendo renovo, vem trazendo despertamento. Abençoa, Senhor, eu te peço. Tem misericórdia, Jesus. Tem compaixão, ó Deus. E que haja um despertar na alma e no coração de cada pessoa aqui presente. E que este povo seja impactado com teu poder. Receba a tua vida, receba a tua salvação. O coração seja quebrantado e que haja, Senhor, um desejo ardente de buscar a tua face, de estar contigo e de viver na tua presença. Senhor, a tua palavra possa frutificar na alma e no coração desse povo, e que cada pessoa aqui não possa viver uma fé vazia, mas uma fé baseada, Senhor, nos princípios de tua palavra, uma fé consciente na tua palavra, na tua verdade, e que possam de fato te conhecer, meu Pai. É no nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu peço. Abençoa este povo, Senhor, e manifesta teu poder na alma, na mente e no coração de cada vida, de cada pessoa aqui. Eu te peço agora, Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Fala em glória a Deus. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio em ti, e que venha sobre a minha vida a tua paz, a tua cura, a tua salvação. Senhor Jesus, tem compaixão de mim, tem compaixão da minha vida, da minha casa. Me ajuda, Senhor, para que eu possa andar contigo e para que possa fazer a tua vontade. Senhor Jesus, eis-me aqui, cumpra-se em mim a sua vontade. Glória a Deus, glória a Deus. Aplaude o Senhor.